Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão me escutando? Todos estão aqui? Vamos começar a falar sobre a live e começar a convidar os profissionais. Para quem não se lembra, hoje a gente vai ter um date caliente, eu e vocês todos, um date que vai falar sobre a melhora no desempenho sexual. E é um assunto extremamente importante, porque sexo é vida, é uma coisa que aumenta a autoestima da gente, que ajuda a gente em relação aos nossos temperamentos e a nossa alegria, e também que atrapalha muito quando a gente não tem essa questão, né, de ter a relação sexual. Então agora eu vou convidar aqui os meus participantes, tá? E a gente já tem muitas coisas, muitas histórias divertidas para contar para vocês, dicas imperdíveis. E, gente, vou falar, tô passada, porque nem eu sabia o quanto a fisioterapia pode contribuir para melhorar o desempenho sexual. Eu já marquei a minha fisioterapia pélvica e a minha fisioterapia com o Luciano, da minha coluna, porque eu quero virar uma máquina. Eu acho que todo mundo também, né? E eu achei tão bacana que a gente tem esses profissionais dentro da Rede Libertar e em Cuiabá, sabe? Em Mato Grosso. Então, existem muitas pessoas sofrendo, perdendo a oportunidade de se reabilitar e de ter mais qualidade de vida através da Fabi, fisioterapia pélvica, e através do Luciano, que é um dos mentores ali e um dos fisioterapeutas importantíssimos do Dr. Hérnia, tá? Então, assim, vocês vão ver que muda tudo. Gente, cada babado, cada bobagem que a gente escuta, cada assunto. Chama os amigos, chama todo mundo que tá aí de bobeira na sua casa, coloca aí na televisão, vamos conversar, tá? Sobre isso. Eu vou convidar aqui agora a Fabi e o Luciano para a gente falar sobre melhora do desempenho sexual. A gente vai falar dos quesitos psicológicos, né? Que eu vou dar uma pincelada, porque o nosso psicólogo Gabriel, depois a gente vai fazer outras lives falando sobre isso. E médicos também, que é uma coisa importante, tá? Mas a fisioterapia, gente, que show! Como que faz diferença na vida das pessoas e dos pacientes, tá? Independente de ser homem que faz sexo com homem, mulher que faz sexo com mulher, ou bissexuais, enfim. Isso não muda o papel e a importância desses profissionais, talvez até aumente, tá bom? Então, vou tentar chamar a galera aqui. Peraí, só um pouquinho. Luciano. Salve, salve! E aí, Luciano, tudo bem? Oi, Fabi, tudo jóia? Oi, tudo! Gente, duas pérolas da Rede Libertar. Eu vou pedir para que o Luciano se apresente, conte um pouquinho do seu trabalho, onde você trabalha, como ele é feito. Beleza? Olá, pessoal, eu sou o Luciano Gregório, eu sou fisioterapeuta, trabalho na coluna, tá? Em clínica aqui na Avenida Brasília, perto do Dr. Ferrari, cardiologista, com a doutora Hérnia, tá? Nosso foco principal é hérnia de disco. Trata algumas outras disfunções da coluna também, mas principalmente hérnia de disco lombar e cervical. Bacana? Perfeito. E você, Fabi, me conta. Olá, gente! Eu sou a Fabiane Monteiro, eu sou fisioterapeuta pélvica, trabalho lá na clínica Uropélvica, ela fica localizada ali no Jardim Cuiabá, bem na Avenida das Flores 288. Se alguém tiver interesse aí em começar a sua reabilitação pélvica e melhorar o seu desempenho sexual, pode vir marcar uma consulta lá comigo. Muito bom, perfeito. E aí, pessoal, olha, papo quente aqui, nós três aqui fazendo mó suruba com vocês. Vamos começar explicando o que é sexo. Pessoal, sexo não é penetração, não é sinônimo de penetração. Que seja pênis vagina, que seja penetração anal. Sexo é qualquer atitude que desperte excitação em você, tá?
Então, isso pode ser um beijo na boca, um beijo no pescoço, pode ser um olhar. Qualquer atitude que desperte o seu desejo é considerado sexo. E a gente tem milhares de formas de sexo, tá? Que não deve, inclusive, existir preconceito em relação a isso, e sim uma adaptação. Eu estava até falando com a Fabi que existem muitas pessoas, né, que não fazem sexo ou não têm prazer durante a relação sexual porque não aceitam os seus verdadeiros desejos sexuais, não é isso, Fabi? Isso, é isso mesmo que a gente estava conversando, né? Que o sexo, o desempenho sexual, ele começa aqui da nossa cabeça. E ele começa no estar bem com a gente mesmo. Que pra gente estar bem durante uma relação sexual, primeiro a gente tem que estar bem com a gente, para depois a gente fazer o bem pro nosso parceiro. Então o sexo realmente começa aqui dentro da nossa cabeça. Então, aquela coisa, pessoal, de pegar e apagar a luz, não tira a camisa, aquela bobajada toda que acontece e que está muito enraizado nas mídias sociais e muito na população gay, tá? Que tem um padrão de exigência em relação aos corpos, que é um padrão assim que chega a ser absurdo, tá? Isso aí acaba causando impotência sexual, tá? Ou a falta do prazer, né? Eu estava vendo hoje uma mulher trans contando que ela praticava as relações sexuais porque ela queria ser enxergada. Olha a profundidade disso, né? Ela queria ser vista, não era por prazer. E ela não tinha prazer nas relações que ela praticava, mas ela queria ser vista e se autoafirmar dentro da tua sexualidade, sabe? E isso é muito preocupante, porque a mesma expressão de prazer, né, e de bem-estar, o sexo também pode ter uma expressão de escravidão. Concorda, Fabi? Sim, concordo. Hoje a gente está presa numa sociedade onde o corpo, né? O corpo fala muito, muito se preza nessa ser perfeito, todo mundo quer ser perfeito. E na verdade ninguém não quer, a gente não quer ninguém perfeito, né? O sexo não tem que ser perfeito, ele tem que ser prazeroso. E não precisa ser. A gente tem que parar de romantizar e tem que quebrar esses tabus de ai, temos que apagar a luz, o meu corpo não tá bom, meu parceiro não vai gostar, ou minha parceira vai reparar alguma coisa. Que na verdade o outro, se tá com a gente ali, ele não quer reparar nada, ele tá ali porque ele está gostando. E isso que a gente tem que ter em mente, né? Sim, se sente atraído, né? Sim, que o outro se sente atraído pela gente, por isso que ele tá ali. Gente, eu não contei, mas metade dessa live eu tô fazendo para fazer Luciano passar vergonha, tá? Ele tá muito tímido, mas vai fazer uma pergunta, né? Algumas perguntas, porque afinal de contas a gente tá aqui num date de sábado à noite. Tem que ter alguma safadeza aqui na live. Tem então, que ter. Não mandei o Luciano vir, ele veio e foi para isso. O Luciano é agora o... Deixa eu lhe perguntar. Ó, os homens também têm essa questão de apagar a luz, não quero mostrar e tal. Eu vou falar de mim, né? Eu não tenho, não. Tem. A luz Aí chegou lá Lu, e lá no consultório, eles chegam lá dizendo isso, contam alguma coisa sobre não gostei, eu gosto que apaga a luz, eu gosto assim, eu gosto assado. Eu sei que homem conversa lá entre si, hein? Vocês que não contam pra gente. Cara, joga na roda. O problema é que homem é mentiroso pra caramba, né? Ah! Então, assim, homem é sempre o super-homem, né? Então ele nunca vai contar nada que seja ruim pra ele, ou que ele passou vergonha, não vai falar. Então, assim, eu nunca escutei. Só escuto o nego. Desculpa a palavra. Mas conta um babado pra gente da paciente que chegou lá no teu consultório com essa dor da hérnia cervical. Como é que foi isso? Pois é. Aquilo que eu acabei de falar, né? Homem, ele não conta nada. Quem contou foi a própria paciente. Por quê? Ela chegou lá com a dor cervical, irradiada e tal. E ela foi no médico, fez uma ressonância e ela apareceu a hérnia. Sem histórico familiar, nem nada. O que ela pensou? Alguma coisa aconteceu, né? Eu vi que os dois estavam meio tímidos ali.
Eu fiz os testes, expliquei por que a dor acontecia, por que eu tinha aquele problema. Aí ela olhou para o marido dela e falou assim, eu vou contar para ele. Aí ele ficou morrendo de vergonha, né? Aí ela falou, doutor, é o seguinte, eu acho que eu sei que dia que essa hérnia apareceu. Foi um puxão de cabelo que ele me deu bem na hora lá. E eu senti a dor na hora, fez clac. É. A Tá seu vendo? É por isso valia leva a que eu uso lesão. cabelo curto. Ó, o cabelo curto é uma boa, é? Amarrar. Ah lá, eu uso cabelo curto, que ele não alcança. Olha, eu vou cortar o cabelo hoje, tá? Saúde da coluna. Mas olha, se vocês forem parar para pensar, para a gente ter uma relação sexual mais intensa, né, que inclui puxão de cabelo, você precisa ter uma musculatura cervical, né, que é do pescoço, e também lombar, que é a principal. Todo mundo tem uma dor na coluna. Não vamos falar que não temos, né? Aí, ó, o pessoal da live, acima de 20 anos, já admite, aceita que dói menos. Todo mundo tem uma dor na coluna, tá formando uma herniazinha, e acaba que dá na hora H, né, com essa excitação e tal, e principalmente quando a gente tá meio altinho, né, aí que a gente sente as descompensações. Então, Luciano, como é que a gente poderia fazer um treinamento, a fisioterapia só quando, desculpa gente, quando tá tudo ferrado, ou a gente pode ir antes para se preparar para ter um melhor condicionamento físico? O que mais aparece para mim lá, além das hérnias, são pessoas que têm baixa mobilidade de quadril, de coluna, né? Isso só mostra que são pessoas que não conseguem ter um tempo para se cuidar, né? Ter um tempo de uma rotina de atividade física, né? Talvez não tenha orientação para isso também. Então, assim, quando eu pego um paciente que tem uma hérnia de disco lombar, por exemplo, a gente entende que uma estrutura tem uma hipermobilidade e outras estruturas, a maioria, tem uma hipomobilidade. Então, parte do tratamento é tentar voltar essa mobilidade. Aí eu começo a explicar, olha só, esse quadril tá duro. Às vezes eu pego o paciente aqui na maca, tá deitado de barriga para baixo, pego, subo e baixo, seu pato, tá vendo aqui, ó? Você tá parecendo uma madeira. Isso aqui não pode. Coloca o paciente sentado e mostra, olha só, como é que tá a sua lombar. Tá? Você não consegue rotacionar o quadril para frente. Então, assim, a partir do momento em que você consegue ter consciência de que o seu corpo não está legal, você começa a procurar por atividade física ou por nós mesmos, ou a fisioterapia, para poder começar a reorganizar aquilo ali. Porque nada mais é do que falta de organização estrutural. Né? Você perdeu aquela mobilidade e aquilo volta. Né? Nosso corpo, ele vamos dizer assim, ele é moldável, né? E o movimento, ele é inimigo da dor. Então, quanto mais você se movimenta, menos dor você sente. Simples se você pensa em uma pessoa que trabalha o dia inteiro sentado na cadeira, frente do computador, estático ali praticamente, só mexe dedo. Quando ele levanta parecendo uma pessoa de 90 anos, né? E toda dura. E aquilo só mostra que as estruturas já estão fora de contexto ali. A gente precisa colocar tudo no lugar, né? E aí a gente está aí para isso. Sim, pessoal. E o Luciano, ele tem um aparelho de Kama Sutra lá na clínica dele. Tô brincando. É mesa erótica que eu te falei, Fabi? É uma mesa erótica. Cama erótica, ele tem uma cama erótica lá no consultório. Importante para a comunidade, tá? Quem não sabe o que é cama erótica, dá um Google aí, tá? Mas eu tô brincando. É claro que ele não tem uma cama erótica lá na clínica, mas ele tem uma tecnologia extremamente interessante que faz a tração da tua coluna para que aquela fibra que fica na coluna, que vai desgastando com a hérnia, para que ela consiga voltar para dentro da coluna. Gente, é alívio imediato. Minha amiga infecto Paula já foi lá, tá? Aquela que fez live essa semana. Ela já foi lá usar a cama erótica do Luciano. Já foi a cama erótica do Luciano. A esposa do Luciano vai me matar. A Paula sofreu comigo, hein? Eu te lasquei, vai dormir no sofá, tua coluna vai se acabar. Mas ela já foi lá e realmente funciona muito bem. Luciano, explica um pouquinho como é que funciona e qual é esse diferencial do Dr. Hérnia para tratar a coluna. Bora lá, o Dr. Hérnia, ela é uma franquia, né? A gente trata com um protocolo fechado, ou seja,
se você for em qualquer lugar do Brasil e do mundo, você não vai ter o nosso tratamento, porque o nosso tratamento foi moldado diante de pesquisa, né? A gente tem mais de 290 mil atendimentos para poder formar esse protocolo. Então, assim, ele é um mix de várias técnicas, por exemplo, tem osteopatia no meio, né? Tem manipulação de fáscia, um pouco da quiropraxia, né? A questão do quadril que a gente fala, né? Quadril rodado, a gente tem que voltar toda aquela estrutura. E uma parte do tratamento é a tração, né? Porque o paciente, a partir do momento que ele tem ali a lesão do disco, ele tem aquelas estruturas mais achatadas, mais travadas. Então, o que a gente faz é aumentar esse espaço vertebral na tração, tanto cervical quanto na lombar, né? A nossa tração lombar, ela não é aquela tração, não sei se vocês já viram, tem uma tração mais medieval, que tem uma cinta que fica no tórax aqui, outra no quadril, e ela só realmente puxa. Gente, tipo 50 tons de cinza, tá? Isso aí. Não é 50 tons de cinza. É parecido, é parecido. A nossa, ela faz um bombeio, que é a parte de trás ali na lombar, ela desce e sobe, desce e sobe. Não sejam maliciosos. Como é que é? Oi? Olha, hoje é sábado, a gente tá super maliciosa aqui. Esse descer e subir faz o quê? Ela aproxima e desaproxima ali a articulação. A gente começa a nutrir aquela articulação, entendeu? Retorno venoso. Gente, mas é tudo computadorizado. Então é uma mesa que é cheia de tecnologia, uma maca cheia de tecnologia, que vai conseguir fazer essa compressão de uma forma muito descompressão, de uma forma muito mais precisa, tá? E mais segura, tá bom? Fora que o Luciano é um excelente profissional e que a gente batalhou juntos ali no Covid, né? Muita gente me chama de doutora Covid, porque a gente teve essa fase lá e vocês não têm o que perder. E aí eu quero perguntar uma coisa para a Fabi, porque o Luciano já passou um pouquinho de vergonha. Fabi, agora é minha vez, agora é minha vez. Fabi, eu sou uma mulher, tá? Imagina, a Ayla já tá aqui. Eu tenho uma pergunta. Manda. Pra Fabi, hein, Ayla? Pra Fabi não, pro Luciano. Fabi, eu sou uma mulher. Ó, sou uma mulher que faz sexo com mulher, tá? Eu sou uma mulher lésbica. E eu estou com problemas para ter prazer na relação sexual. O que a fisioterapia pélvica podia me ajudar? Mesmo que eu não tenha penetração, não faça uso dos brinquedos. Isso, a gente tem que entender que o sexo, o prazer, ele não depende só da penetração, né? Que começa com a gente. Primeiro, se você chegar no meu consultório com essa queixa, a gente vai investigar toda a sua história, né? O que está acontecendo com você, se você já teve orgasmos ou se não, ou se é uma coisa momentânea, se está em uma relação... Geralmente o orgasmo ele tem uma relação física e psicológica, porque ninguém tem um orgasmo, por exemplo, se tem uma dor na coluna, né? Quem sente dor é muito difícil ter um orgasmo, porque a gente está tão focado na nossa dor e não quer nada, não tem libido. Primeiro, não tem libido, porque quem a gente está com dor, a gente não tem nenhum pingo de libido. Então, se a queixa for falta de libido ou for orgasmo, falta do orgasmo, né, a gente vai ter que fazer uma investigação. E primeiro, a gente tem que entender que o orgasmo começa com a gente, né? Que a gente tem que estar bem com a gente primeiro para a gente fazer o outro feliz também. Então, a gente vai fazer uma reorganização também dessa estrutura como se for um tratamento biopsicossocial, em conjunto com outros profissionais. E da parte da fisioterapia, eu vou fazer você reconhecer e entender onde estão as suas zonas erógenas. E o que a gente pode fazer para melhorar essa parte, né, motora mesmo, essa parte muscular. Porque às vezes você tem uma fraqueza muscular, você tem um desuso ali da sua musculatura do seu assoalho pélvico. Então, quando a gente começa a fazer exercícios pélvicos, a gente aumenta, né, a nossa fluxo sanguíneo ali, aumenta o metabolismo e aí a gente consegue, sim, melhorar mesmo esse desempenho sexual. Independente se você tem relação sexual com mulheres ou com homens, ou com os dois, né? Quem tem. Sim.
Ô, Luciano, tem uma pergunta aqui, ó. Como ter uma relação segura sem piorar a hérnia? Vamos lá. Tudo depende de sintoma, né? Porque assim, a hérnia, quando ela faz a compressão do nervo, não tem santo que tira aquela dor, né? Tem paciente que vai lá para a clínica tomando Tramal e não passa. Então, se você for um paciente que tem uma hérnia e está em tratamento, aí a gente consegue até te orientar. Pensa assim, o nervo ele dói quando ele está estirado. Então, qualquer posição que você faça, que você consiga fazer fletir no quadril e o joelho, por exemplo, você deixou o nervo frouxo. Então, acho que já é uma posição bacana aí. A dica é prestar atenção nas posturas. Não, calma, que eu não consegui imaginar isso. Papai e mamãe. Não, vai, desenha que a pessoa que só conhece papai e mamãe, olhe lá. Vou desenhar, posição de frango assado. Ah, agora você falou minha língua. Entendi. Você pode apoiar o pé ali no ombro do parceiro, nem vai sentir muita dor. Aí, gente, outra dica, apoiar o pé no ombro do parceiro. Ó, comentaram aqui, olha, hérnia cervical, uma dor horrível. Fiquei um mês ruim, no caso das hérnias cervicais. A hérnia cervical. Achei que é a paciente do Luciano daquele caso, é a Tati. Tati. Então, uma hérnia cervical, ela é complicada porque você não consegue fazer muito movimento com o braço, por exemplo, né? Ela, normalmente, quando tem uma hérnia comprimindo, qualquer nervo ali que forma o plexo braquial, qualquer movimento que você faz com a mão dói. Então, assim, primeira coisa, tratar. Eu acho que não vale a pena nem um pouco você tentar fazer nada com dor. Né? Que você não vai ser bom para você, não vai ser bom para o parceiro, não vai ser bom para ninguém. Então, começa a tentar tratar primeiro essa dor, aí depois você pensa na parte boa da vida. Entendi. Então, assim, olha, a primeira coisa, gente, em relação à dor cervical, lombar, é procurar o ortopedista, fazer uma imagem, tanto para o ortopedista quanto para o fisioterapeuta vai ser importante. Fechar um diagnóstico, né, Luciano? Para traçar um plano terapêutico, né? Se não for por plano, porque a gente não atende plano de saúde lá. Mas se for particular, você pode ir lá comigo que eu faço pedido da ressonância, entendeu? Eu Pronto. mesmo, todos os exames, faço tudo e pode fazer direto comigo. E aí já é meio caminho andado, pessoal. O Luciano estava comentando comigo que os homens, eles chegam a ter, homens e mulheres, né, Fabi? O amortecimento, a parestesia, o amortecimento da região genital. Então, às vezes, não tá tendo prazer porque tá tudo amortecido por causa da compressão, não é isso? Isso, é isso. Paciente que a hérnia acaba sendo muito grande, por exemplo, eu falo do meu caso, né? Que acaba comprimindo o finalzinho da medula, né? Na tora acaba a medula e começa os filamentos da caudequina. Então, quando ele tem a compressão da caudequina, esse paciente ele pode ter aí uma parestesia, né, da parte urogenital e problemas de intestino, problema de bexiga e tudo isso. E até desenvolver problemas urinários, né, por conta dessa hérnia lombar ali. O paciente pode se desenvolver problemas miccionais, né? Disfunção sexual, isso pode sim. Já, sim. Vai fazer um tratamento em conjunto aí, vai lá no doutor hérnia, resolve a sua hérnia e aí as disfunções de assoalho pélvico vai para mim. Trabalhar junto, né? Trabalhar junto. Fabi, e como é que a fisioterapia pélvica pode contribuir para a saúde e desempenho sexual do homem? Ai, os homens! A fisioterapia pélvica, ela pode sim contribuir para os homens, porque a gente sabe que para manter uma ereção a gente tem que ter um fluxo sanguíneo bom e também a gente precisa de força muscular, né? Porque afinal de contas, para manter um pênis ereto, o músculo tem que estar 100%. E aí a fisioterapia pélvica, ela pode contribuir com isso, te ajudando, ensinando e fortalecendo essa parte pélvica, essa musculatura que o homem tem. Que o homem também tem assoalho pélvico. Eu respondo às vezes essa dúvida por aí, os homens, mas homem também tem assoalho pélvico? Claro que tem, gente. Os homens também têm assoalho pélvico e também precisam cuidar da sua parte pélvica, precisam fazer uma avaliação
né, de rotina. Se tiver com alguma disfunção, pode sim ir para fisioterapia pélvica, que a gente tem muito a acrescentar. Fortalecendo a musculatura, né, melhorando esse desempenho. E com isso, todo mundo vai ficar feliz. Ei, Fabi, e aquela questão que você me falou dos shotzinhos para sensibilização? Porque às vezes o cara já teve tantas relações, né? Que ele não tem mais tanta sensibilidade na glande. Como é que é isso? Isso, às vezes o paciente ele tem uma disfunção, às vezes nem é erétil, às vezes ele tem com uma disfunção de ejaculação precoce. Tem vários casos de disfunção sexual masculina, né? Onde a fisioterapia ela contribui fazendo uma dessensibilização dessa glande. Também a gente tem um aparelho lá no consultório que chama biofeedback, né? Que a gente coloca ali os eletrodos na região perineal e a gente consegue avaliar a função muscular mesmo do períneo do homem. Da mulher também, né? Gente, é aquele aparelho da Anitta. Quem não viu a Anitta filmando e falando, tô contraindo, tô relaxando. Eu tenho vários vídeos das pacientes fazendo lá no videogame, elas adoram. O principal do tratamento que elas mais gostam. Eu vou postar e vou marcar a Rede Libertar aqui para vocês verem. É um videogame danadinho. E essa questão, Fabio, eu até perguntei assim, o que você pode fazer para ajudar a gente em relação ao prazer no sexo anal? Isso, a gente estava conversando ali sobre o sexo anal, né? Que às vezes o paciente tem que ter muito cuidado com o sexo anal, porque muitas vezes a gente pode desenvolver fístulas, ou o paciente às vezes é muito constipado, o paciente sente dor na hora de evacuar, ele pode desenvolver fístulas e dores ali. Então a gente tem que ter cuidado. Sabe? Fístula é um buraquinho. Fístula é um buraquinho entre o intestino, por exemplo, né? O ânus, e uma parte que não era para ter esse buraquinho. Então, bexiga, por exemplo, eu acho que é a mais comum, né, Fabi? Comunicação entre... É uma comunicação ali, é mais do intestino. Ali, aquela fístula que sai um pouquinho de fezes por um lado que não é para sair, né? É o mais comum que a gente percebe. E a gente tem que ter um cuidado também com as chucas, né? Que a gente estava conversando, que elas são feitas comumente aí pelos pacientes que praticam sexo anal. E aí a gente tem que ter um cuidado também com relação a isso. Não que vai deixar o seu ânus frouxo, né? Não é isso. Principalmente quem faz muito sexo anal e quem tem muito comum em fazer a chuca, a gente tem que prestar atenção em fazer sempre o nosso exercício ali do assoalho pélvico para a gente manter essa função mesmo da nossa região anal. Gente, então é tipo, existe o pompoarismo anal, tá? Sim, são músculos, né? A gente depende ali de músculos também. Onde tem músculos, a fisioterapia pode agir. Inclusive para melhorar o desempenho. A gente sabe que o fortalecimento da musculatura vaginal e da musculatura anal pode gerar sensações incríveis de prazer, porque é uma compressão ali, entendeu? Então você surpreende o boy, tá? Com a tua região anal malhada, surpreende as meninas também, e isso pode ajudar bastante, tá? E pode falar. Uma coisa que eu queria falar, que a gente muito fala de fortalecimento, né? A gente tem que fortalecer, a gente tem que manter nossas contrações em dia e tudo isso. Mas o que eu recebo muito lá no consultório, Letícia, são as pacientes que têm tanta contração, que elas não conseguem nem ter uma penetração. Por conta desse mito um pouco que a gente tem. Eu costumo falar para as pacientes assim, que o nosso músculo tem que ser forte, mas ele tem que ser funcional. Então, a gente tem que aprender a contrair, mas a gente tem que aprender a relaxar também. E eu tenho percebido muito nas pacientes que vêm com dor, que eu estava até comentando com o Luciano, que elas vêm até para caminhar, né, Lu? Elas já vêm contraídas desde o fio do cabelo até no dedão do pé. É uma contração inteira, andam em bloco. Então, a gente também tem que prestar muita atenção nessas pacientes, nos pacientes que têm dores, né? Que eles vêm com essa contração muito forte e aí não conseguem relaxar. E isso elas levam com
relações sexuais dolorosas. Isso também é muito ruim. Então, assim, como mulher, quais são as 3 situações, os 3 problemas que mais são trazidos para você quando pessoas com vagina vão até seu consultório? Os mais comuns. O mais comum que aparece para mim no consultório são as incontinências urinárias, né? Independente da idade. Independente se tem filho ou não tem, a mulher ela tem uma prevalência de incontinência urinária bem maior que o homem. Por conta da nossa questão mesmo corporal, dos hormônios, né? Da nossa fisiologia. Então eu recebo muitas pacientes com incontinência urinária, independente da idade. Independente se teve gestação ou não, ou via de parto. E outra coisa que aparece... Então é chuva de prata na hora H? Como é que é isso? Ixi, isso aí dá maior problema para elas. Uma paciente que tem incontinência urinária, ela também tem problema de libido e problema de orgasmo. Porque elas também têm medo de fazer xixi na hora do sexo. E eu ainda falo para elas, falei, relaxa lá na hora, ele vai achar que é um squeeze, que você tá fazendo aquele orgasmo múltiplo. Homem nem vai prestar atenção nisso. E que a gente também tem que ter esse tato, né, com as pacientes. E outra coisa também, né, elas podem, durante o orgasmo, entre duas pessoas com vagina, né, ter incontinência e ficar morrendo de vergonha, né? E ficar com vergonha, porque é independente do parceiro, né? Ela tem a vergonha ali, porque ela sabe que ela perde um pouquinho de xixi. E aí, outra coisa também que eu recebo bastante no meu consultório são as pacientes que sentem dor. Sentem dor na hora da relação sexual, né? Sentem dor na penetração, ou às vezes nem conseguem ter penetração. Então, esse é os casos que eu mais recebo, são as incontinências e as idades variam. Tenho pacientes até de 20 anos com incontinência urinária, até 70, e também pacientes com dor, com síndrome dolorosa mesmo. Entendi. E o terceiro? São os pacientes que têm constipação. Recebo muita paciente constipada. Mulher é constipada de natureza, parece, não entendo isso. Meio normal, né? Mas me explica, gente, quem não faz cocô todo dia pode ter disfunção sexual? Pode. Uma pessoa que tem constipação, ela pode evoluir com uma disfunção sexual dolorosa. Porque uma pessoa constipada tem N fatores, mas um deles é a contração excessiva da musculatura do períneo. Que aí ela não consegue relaxar para fazer cocô. As pessoas hoje não conseguem relaxar para fazer xixi nem para fazer cocô. E como que vai relaxar na hora do sexo? Eu quero entender. Vocês vão ter que me contar. Então eu sempre converso com elas, falei, a gente tem que sentar e relaxar para fazer xixi. A gente tem que sentar e relaxar para fazer cocô. A gente tem que ter um tempinho até pra gente fazer xixi e fazer cocô. Porque hoje em dia tá tão corrido que já senta pra fazer xixi, já tem o filho chamando, já tem não sei quem e ali para Caraná. Não tem esse relaxamento para fazer xixi nem para fazer cocô. E olha como é que é importante, né? E pessoal, a gente estava conversando aqui também muito sobre a sexualidade. Existem, né, pessoas com vagina ou com pênis que nunca tiveram um orgasmo na vida, que tiveram relações incompletas e que isso pode estar muito ligado à questão dos tabus e ao medo de assumir a sua sexualidade. Gente, exercer a sexualidade, seja ela qual for, é uma coisa extremamente natural, tá? É uma coisa muito saudável. Então, é o que a Fabi falou, ela vai ajudar a gente. Ela tem os eletrodos, ela vai ver nossos pontos erógenos, vai ajudar a gente a saber onde dá mais prazer. Mas tudo começa na cabeça. Então, o fato de você se libertar dos teus tabus, conseguir falar pro parceiro ou parceira o que você gosta, os seus medos, as tuas dificuldades, né? E melhorar a tua autoestima no sentido de auto-amor mesmo, tá? Isso aí vai ser mandatório. Então, muitas vezes, eu não tenho um orgasmo com homens porque eu tenho desejo de fazer sexo com mulheres. E tá tudo bem, tá tudo certo, né? O importante pra gente é que vocês cheguem também nessas conclusões. E aí, pessoal, eu quero contar um babado pra vocês em relação a duas coisas. A primeira,
está tendo muito uso, principalmente entre a comunidade gay, de metafetamina, tá? Que eles tomam quando vão na balada ou quando vão ter um encontro, tá? Para que haja uma atividade sexual excessiva e por mais tempo. Então, eu tenho pacientes assim. Beijo, meus pacientes, amo vocês, não vou contar nome, tá? Não, babado, tá? Que ficou assim, tipo, 48 horas transando, sabe? Luciano, o que acontece com a coluna de um indivíduo se ele fica 48 horas transando? Rapaz, eu nem sabia que isso existia. Não pode, é ilegal. Se contenha que a gente tá na live. Olha só, primeira coisa que eu acho que seria importante ressaltar é o ponto de desidratação, né? E o excesso de movimento daquelas estruturas ali. O nosso corpo ele é feito de 70% de água, né? E a pessoa que fica em movimento e fica em atividade 48 horas seguidas, sem se hidratar, sem se alimentar, por exemplo, ela acaba degenerando e prejudicando várias estruturas. O disco, né, da coluna, ele é cartilaginoso, ele é pura água, né? Toda noite ele reidrata. Aí você pensa, vai passar 2 dias em êxtase ali, né? Em excesso de atividade, e esse disco sendo cisalhado lá, né? Sendo exigido, né? Toda aquela estrutura por tanto tempo, você, com certeza a história não vai ser bonita depois, né? Ainda mais se isso for uma coisa recorrente. Faz 48 horas agora, tenta se restabelecer, depois vem de novo. Isso em um médio prazo, com certeza, só traz problemas. Ou seja, vai acelerar muito a degeneração da sua hérnia, tá? Se o paciente já tiver um fator genético envolvido, né, se já vier de pai e mãe, por exemplo, aquela predisposição à roupa e fibra do disco, pode ter certeza que isso só vai acelerar o caso. Exatamente. E fora que é possível que haja fratura peniana, né, Fabi? Sim. Esse excesso aí a gente perde. Na verdade, a pessoa que usa esse tipo de droga nas baladas é muito comum, infelizmente, entre a população gay, o uso dessas drogas. E eles não usam só uma coisa, né? Eles misturam várias coisas. Então, perde um pouco o controle, né? Perde um pouco, a pessoa perde um pouco o controle sai de si. E aquele frenesi, aquele sexo frenético ali pode sim levar a uma fratura peniana. Então, pessoal, quando vocês usam o cristal, né? Cristal ou tina ou até cris, que alguns pacientes chamam, então é um risco de desidratação, é um risco de surto psiquiátrico, porque pode acontecer, é um risco de aceleramento dos seus processos inflamatórios do corpo inteiro, e as hérnias com certeza vão aparecer muito mais rápido, tá? E a fratura peniana, ela é uma emergência médica, tá? O paciente é extremamente dolorosa, tá? A reconstrução não é fácil da fratura peniana e tem risco de lesões neurais, de nervos periféricos para sempre. Ou seja, função, né? Pode perder a função do pênis, ou seja, ficar sem ereção, sem poder ter ereção o resto da vida. Então, às vezes, uma noite que você quer impressionar um boy e aí você toma para manter tua ereção pro resto da tua vida com sequela. Então, o trem é muito preocupante, tá? É muito importante. E outra coisa, no meu perfil do Instagram, eu tenho muitos pacientes do Brasil inteiro que ficam assim, doutora, eu fiz o teste do HIV faz 15 dias, faz 20 dias, Eu já tive paciente que perguntou assim, faz 120 dias, deu negativo, eu posso confiar nesse teste de HIV? Então, o que a gente consegue fazer a leitura disso? Que a preocupação na transmissão das infecções sexualmente transmissíveis, ela é muito grande, chega a ser uma neurose para os pacientes, e aí quando você vai tenso para uma relação sexual, você não vai ter prazer e não vai ter orgasmo. Então, o seu estresse mental, psicológico, a ansiedade, né? E isso vai muito também da questão da prevenção, porque hoje a gente tem profilaxias pré-exposição sexual. Então, a gente tem a medicação, a PrEP, que é um comprimido por dia que você toma e previne até em 80%, 90% dos casos a transmissão do HIV, mesmo sem o preservativo.
Então, o fato de você fazer seus exames a cada 3 meses, né? Se você está solteiro ou solteira, né? Fazer as sorologias para as infecções sexualmente transmissíveis, tomar as vacinas. A gente tem uma parceria incrível com o Fabiano, que é da Vaciclin, ou da Imunoclin, me perdoe. E na Imunoclin a gente já tem um pacote para o pacote Libertar, que tem várias vacinas para prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Acho que você está apertando o seu microfone. Você está tampando ele, eu acho. Fala de novo aí. Oi, gente. Melhorou? Vocês Melhorou. ouviram o Tecnart? Não, tá vindo bem, mas tava meio abafado. Ah, desculpa. Então, a gente tem a Imunoclin, tá? Que é a nossa parceira da Rede Libertar, que já tem um pacote pronto, tá? Para tratamento, um pacote Libertar das vacinas que previnem as infecções sexualmente transmissíveis. E o fato de você tomar a sua PrEP, que é o seu comprimido para prevenir o HIV, fazer teus exames a cada 3 meses, ter um encontro médico, né, com a tua infectologista e conseguir conversar até sobre essas coisas, essas atitudes sexuais de risco e se tratar, já vai dar um alívio tão grande na sua mente, no seu coração, assim, para você conseguir ter uma relação sexual com tranquilidade, sabe? Então é uma coisa, gente, que é para se cogitar, para se pensar e se usar. Outra coisa interessante em relação à prevenção é que a gente não tem só um método preventivo. Então a gente hoje tem mandala de prevenção combinada. Por exemplo, lubrificante, a gente previne muita infecção sexualmente transmissível usando o lubrificante. Então, o lubrificante é uma forma de prevenir. Por quê? Porque quando a gente usa o lubrificante, a gente tem menos escoriações. Sabe no final do sexo, quando a gente faz um xixi ou cocô, enfim, e a gente sente arder? Exatamente, a gente não vê o corte, mas a gente sente arder, né? O que quer dizer isso? Que tem vários cortes pequenininhos, microcortes, fissurinhas, e que, na realidade, são uma passagem, né, das infecções por aquele cortezinho, tá? Então, lubrificantes à base de água. Não adianta usar... Agora tá... Fabi, acho que tá, você deve ter ouvido muito. Tá na moda óleo de copaíba, óleo de coco. Mas ele não é assim, ele é indicado para hidratação. E se fazer sexo com um parceiro único, porque ele não é compatível com camisinha. Exatamente. O óleo de copaíba, gente, ele resseca a camisinha e rompe. Óleo de coco. Desculpa, óleo de coco. Desculpa. Então tem que usar lubrificante à base de água, tá? Cai principalmente na relação anal, porque a penetração, né, ela é mais estreito o canal e vai ter mais escoriação. É por isso que a gente fala que pacientes que fazem sexo anal desprotegido têm mais risco de contrair HIV, tá? Porque é um local mais estreito, tá? Outra coisa, além da PrEP, é o uso das camisinhas masculinas e femininas. Então, por exemplo, menina com menina não usa 2 camisinhas femininas, senão pode romper. Uma das meninas coloca a camisinha feminina, tá? E a outra não coloca. Eu já usei a camisinha feminina, tá? E dá prazer do mesmo jeito, gente, porque apesar dela ser grande, ela não cobre o clitóris ali, sabe? Então, assim, dá prazer. E aí a gente fala também assim, ah, não, mas eu só faço sexo de camisinha. Então eu não posso contrair infecção sexualmente transmissível. Alguém aqui nessa live, galera... Hã? E o sexo oral? Exatamente, galera. Responde aqui na live quem que faz sexo oral de camisinha. Responde aqui na live. Luciano, você já fez sexo oral de camisinha? Só nos filmes, né? Só no filme. E outra coisa, gente, sexo não é só penetração, né? E a troca de fluidos no momento que a gente fica ali um com o outro sem penetração. Isso também já pode estar na transmissão de alguma doença sexualmente transmissível. Então a gente tem que se cuidar sempre, sim. Com certeza. Então, quando a gente faz sexo oral, a mucosa, que é essa parte da pele de dentro da bochecha, que é bem molinha, ela é um caminho direto para a corrente sanguínea, para entrar as infecções, né? E
quando a gente fica noiado em relação à infecção, a gente não tem como ter prazer, Não, tá? Né, Fabi? isso, não tem. Tem que se cuidar e conhecer que você tá, né, tendo sua relação sexual. E aí, para relaxar, não relaxar, você não consegue ter orgasmo. E aí não tem fisioterapia pélvica que ajuda. Né? Fabi, e me conta uma coisa. Quais são os tipos de orgasmo que existem? É só com penetração? Não, o orgasmo começa no bom dia, galera. Por favor. O orgasmo começa no bom dia, no bom tratamento com o parceiro, né? O orgasmo não é só lá na hora da penetração lá. O orgasmo, principalmente da mulher, ela começa no bom dia. No bom dia do seu parceiro, no ajudar a lavar a louça, né? No ajudar com as coisas de casa, no ajudar nos afazeres que o outro tem. Então, o orgasmo eu costumo falar para as pacientes que começa no bom dia. No autocuidado, né? No autocuidado de você, no se conhecer, no saber o que você gosta. Porque não adianta você ter um relacionamento com um homem se você gosta de mulher, né? Então você tem que se aceitar e tem que se conhecer. E esse tipo de orgasmo é o que a gente mais precisa hoje em dia, né? Não é o orgasmo com a penetração. É o orgasmo fora disso. É o contexto, o orgasmo no contexto. Sim, e aí, pessoal, ó, orgasmo clitoriano, orgasmo por penetração, orgasmo por massagem prostática, tá? Que mulheres podem ter, é ótimo, tá? É ótimo. Vale a pena. Lu, você já testou esse tipo de orgasmo? Com a massagem prostática? Tô só ouvindo vocês, eu tô aprendendo. Você sabe que o seu aí na sua casa, o seu orgasmo, o orgasmo da sua esposa começa no bom dia, quando você ajuda ela, ou você acha que não é importante isso? Rapaz, acho que já deu umas mentiras já, hein? Não faço ideia, hein, velho? E você tá aprendendo. Eu só espero que tenha ido mesmo, só isso. Não, gente, e é extremamente importante. Então, assim, muitos homens, inclusive homens que fazem sexo com homens, o orgasmo é através da luta de espadas, né? Não precisa, numa relação gay, não precisa ter penetração. E muitos relacionamentos gays não têm penetração e tá tudo bem. A gente só tem que entender que há chance de transmissão de infecções, mesmo sem a penetração, tá? E usar as medicações e procurar ajuda. Então, o exercício físico é extremamente importante, que é o que o pessoal falou. O Luciano falou uma coisa muito sábia. Não sei se você falou aqui na live, que o corpo que não se mexe... Ah, sim. Não, acho que eu falei quando a gente estava conversando antes. Então conta. Fala, né? De novo. Não, eu tinha comentado que... Falei só, acho que eu não sei se eu falei aqui mesmo, que o movimento é inimigo da dor. Quanto mais você se mexe, quanto mais mobilidade você tem, melhor seu corpo funciona. Né? Dor você tem, com certeza. Sem dúvida. Nossos pacientes são travados, né? Sim. Então, se não se mexe, pessoal, vai ter dor, tá? Mesmo. E daria para fazer, para melhorar o desempenho sexual, a fisioterapia, né? Para fortalecimento cervical das hérnias, pelo menos 2 vezes por semana. A fisioterapia pélvica, né? 2 vezes por semana ou mais vezes, né? Lógico que a trajetória de cada paciente é única e também depende do organismo do paciente. Não sei se vocês concordam, né? Mas cada um responde num tempo, Tem né? dúvida. Cada um tem uma maneira de se comportar, né? Então, o tratamento da fisioterapia é muito individual. Não tem como a gente fazer assim uma receita de bolo. Olha, todo mundo vai vir 3 vezes por semana. Ou vai vir uma vez a cada 15 dias. Então, cada paciente, independente do que está precisando, a gente vai montando ali o tratamento de acordo com a necessidade mesmo do paciente. Fabi, e você me falou da tchuca. O que você acha, assim, que é benéfica, que não deve ser feita? Olha, na verdade, a gente, se for na parte fisiológica, a gente fala que ela não é bem quista, né? Mas a gente sabe que ela é muito usada, né? Então, a gente tem que manter mesmo, não, porque não
colocar produtos na hora de fazer essa tchuca, somente com água. E não, apesar de ser uma prática muito comum, além disso, a gente também tem que cuidar da nossa musculatura, porque se a gente faz a tchuca e a gente não ajuda a nossa musculatura, ela pode sim ser prejudicial. Acho que eles sabem cuidar também, sabem a musculatura. Com certeza. Então, pessoal, fazer tchuca com água, não pode ser muita pressão, tá? Porque senão pode ter um risco de rompimento do intestino. Geralmente, o indicado mesmo era que elas fossem feitas com aquelas duchinhas, né? E não com com o negocinho do chuveirinho. O ideal seria com menos água, com aquelas duchinhas higiênicas, não com tanta pressão que nem eles costumam fazer com o chuveirinho. Exatamente, porque além de, quando faz com chuveirinho, além dessa pressão de risco de romper, né, você estimula a inflamação e você começa a fazer as fissuras, os cortezinhos, antes da relação sexual, né? Isso, porque a pressão é tanta e perde um pouco o controle tanto de água que é colocado ali, né? Então, isso pode ser prejudicial por conta de. Gente, olha, a gente tá acabando a live, nem viu o tempo passar, viu? Amei ter esse date com vocês, tá? Vocês são muito calientes, mas a gente faz todas essas brincadeiras, pessoal. Mas o importante é vocês entenderem que o sexo é uma coisa complexa, que é uma coisa muito individual e que nós da Rede Libertar estamos aqui para auxiliá-los, para que vocês tenham sexo de qualidade na vida de vocês com segurança, né? Mas que tenham essa oportunidade e essa liberdade. E isso começa pela saúde, tá? E é o que a gente quer deixar frisado para vocês. Luciano, palavras finais? Bom, só acho que prevenção é tudo. Acho que todo mundo deve se atentar para cuidados, né? Cuidado com a atividade física. Aparecer lá na clínica da Fabi, aparecer lá na minha clínica, se gostar sempre com a doutora Letícia, pensar sempre nesses cuidados, que tudo tem para dar certo, né? Acho que só isso mesmo. Perfeito. Fabi? Eu só quero deixar bem frisado para vocês que o sexo faz parte de um dos pilares da nossa qualidade de vida, isso é a OMS que diz. Então, que a gente tem sim que praticar sexo e somente prestar atenção mesmo na segurança, que a gente tem que praticar o sexo, mas a gente tem que se cuidar também. Gente, essa vai ser a primeira de muitas lives. Manda pra gente, tá? Sugestões de lives, as dúvidas de vocês. Nós estamos aprendendo, nós temos muita vontade de fazer saúde para a população LGBT. E nós estamos aprendendo com vocês. Então, às vezes as dúvidas serão os nossos estímulos para a gente fazer essas lives bem focadas, tá? E que sejam de interesse da população LGBT e da população da Rede Libertar. Peçam, por favor, para as pessoas seguirem, compartilharem, falarem sobre os temas que nós estamos abordando, porque a gente só começa a quebrar tabus e preconceitos quando a gente fala sobre isso, quando a gente individualiza o cuidado do paciente. E é isso que a gente está tentando fazer aqui para vocês, tá bom? Beijo, pessoal. Amei. Tchau, tchau. Tchau.